Caros senhores, sejam bem-vindos ao Lar da Loucura, o local onde cobras são lançadas nos paraísos de vocês. Eu quero perturbar, eu quero incomodar mesmo. E quem foi que disse que a mecânica de Newton ela tem que ser determinística? O que é? O que significa ser determinístico? Que papo é esse do Laplace? Que se o mundo é determinístico, por uma inteligência que consegue computar tudo, o universo se apresenta como um livro aberto, presente, passado e futuro. Será mesmo? Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é verdade, tá? Do ponto de vista físico, algo ser determinístico significa que, conhecendo as equações de movimento, tá? As equações da dinâmica daquele sistema, e uma condição inicial, aquele sistema vai evoluir por um único futuro. Isso é determinismo, tá? Então eu tenho as condições iniciais, eu tenho as equações da evolução e eu sei para onde esse sistema vai evoluir. E ele só vai evoluir para um único caminho. Acontece que a vida não é tão bonita assim como Laplace, tá? 250 anos depois de Laplace, as bases formais do que significava ser determinístico foram feitas, tá? E a resposta não é muito boa. Eu trago para vocês aqui um exemplo muito simples. Exemplos com bolinhas deslizando, eles são os piores, porque eles incomodam, porque a gente entende fácil, tá? Então um exemplo aqui é da cúpula de Norton, tá? Então você faz essa cúpula que eu mandei para vocês, ela tem um formato peculiar e ela tem uma equação muito simples, tá? Basicamente ela é um polinômio, tá? Se você pôr a bolinha ali em cima, tá? Duas equações surgem, dois futuros possíveis podem surgir. O primeiro, a bolinha fica parada, tá? E o segundo, a bolinha, num determinado tempo, sem causa alguma, ela desce. E pior, sem causa alguma, lá embaixo, em algum momento, ela sobe e volta lá para cima. Isso está previsto nas equações de Newton, tá? Ou seja, além de ferir o determinismo, fere também a causalidade. Porque sem causa alguma aparente, você consegue mostrar que essa bolinha pode, num determinado tempo, entre 0 e infinito, descer, chegar lá embaixo, depois de um determinado tempo de 0 e infinito, subir e voltar lá para cima. São duas soluções previstas pela mecânica de Newton, tá? E o que está acontecendo? O que falta para a gente ganhar o determinismo são as condições matemáticas que garantem a existência e a unicidade das soluções das equações diferenciais ordinárias, tá? Por exemplo, o caso aqui. Então, quando você estuda essas condições, você vê que as equações de Newton, o que é a equação de Newton? Né? Que ela fala basicamente que a derivada da velocidade é uma função, tá? E ela tem uma condição inicial, né? A aceleração é igual a uma função, tá? Então vamos falar que a velocidade, o v ponto é igual a uma função, tá? Para eu poder encontrar uma equação diferencial ordinária. Ela vai ter solução, tá? Se essa função for contínua, for bonitinha e tiver um valor inicial, ela tem uma resposta, tá? Isso é garantido pelo teorema de Peano. Na live ontem, lembra que eu falei do teorema de Banach, tá? Que ele encontrava um ponto fixo. Então, tem um teorema de Banach-Cacciapoli, que foi um matemático napolitano, italiano, que é um corolário desse teorema de Banach, tá? Ele é uma coisa um pouco mais restrita. Quando você pega esse teorema de Banach-Cacciapoli, você utiliza ele para provar o teorema de Picard-Lindelof, que é o teorema que mostra a unicidade das soluções. Então, o teorema de Peano fala, o italiano Peano, você vê que os italianos estão por tudo aí, né? Eles eram muito presentes nesse campo. Peano fala da existência
Picard-Lindelof, ele fala da unicidade. Até acho que eu estou pronunciando, é Lindelof, né? Lindelof, é Lindelof. Ele fala da unicidade. Porém, para existir a unicidade, tem que ter uma condição, essa função que é igual à derivada da velocidade. Ela tem que ser lipschitziana. Lembra que a gente falou ontem, na live, sobre funções lipschitziana? Ela tem que ser lipschitziana para garantir a unicidade da solução. Se ela não for, não vai existir unicidade. Podem ter duas soluções para o mesmo problema de valor inicial. E é isso que acontece no domo de Norton. A bolinha, ela pode, pela mecânica de Newton, ter duas soluções e ela não precisa seguir o determinismo. Tá? Eu sei que isso dói, machuca. Se você conseguisse construir esse negócio, talvez esqueça a mecânica quântica, tá? Porque teria que ter uma precisão infinita, essa parada, não sei o que. Você tem que parar uma bolinha num ponto, tá? Então, ela não pode ter momento de inércia, tem que ser uma partícula, mas não dá para construir isso, tá? Mas veja, pela mecânica newtoniana, você não salva esse problema. Então, ela não é determinística, tá? Ela é para os casos que você consegue aplicar o teorema de Picard-Lindelof, tá? Que você tem a sua função ali do problema de valor inicial, ela é uma função lipschitziana na segunda entrada nas posições, né? Então, a resposta é que não é determinística. Aliás, a resposta é que depende do problema que você está resolvendo. Se vocês quiserem ver coisas piores, olha o pêndulo triplo. Esse é bem legal também.